Mas quem tá com a gente pra gente começar essa quarta-feira é ela, que eu estava com muita saudade, doutora Ana Priscila Sóglio, endocrinologista. Acertei, né? Tudo certo, Carol. Bem-vinda! Bem? Boa Obrigada. tarde! Que papo muito legal. Meninas, é o seguinte. Hoje a gente vai falar de disfunção sexual, de falta de apetite sexual, de falta de relação sexual no casamento, num momento da vida que você merece ter qualidade de vida. Aliás, eu quero abrir o nosso papo, doutora, te perguntando o seguinte. Para a sociedade brasileira, né, Da nossa população. de população, de saúde mesmo, falando em saúde, a vida sexual entra como um fator importante para a pessoa se classificar se ela é uma pessoa saudável e feliz. Sim, com certeza, Carol. O Ministério da muito Saúde importante toca nesse assunto. Então, até muito tempo atrás, assim, falar sobre o assunto de atividade sexual, sexo, mesmo para homens quanto para mulheres, dentro da sociedade, era algo considerado como um tabu. Uhum. Então, nos últimos 50 anos, com o avanço de pílulas, métodos contraceptivos, DIU, a sexualidade da mulher entrando no mercado de trabalho, tendo a sua independência, mudou muito. Só que ainda assim, isso é uma queixa de grande parte das mulheres. É algo que grande parte das mulheres tem, que é essa diminuição de libido, desse desejo sexual, por algo físico que acontece no corpo dela ou emocional, mas mesmo assim, muitas vezes ela não pede ajuda ou não tem o tratamento correto. E é essencial para a qualidade de vida, como você começou. E o que eu acho que tem ficado muito evidente é que mulheres muito jovens, que não estariam aí num momento também de desequilíbrio hormonal, relatam Essa que diminuição. não tem apetite sexual. Poxa vida, que tem um casamento bacana, que enfim, as outras coisas até funcionam, mas na hora do sexo não está sendo do jeito que você gostaria. Então a gente vai ouvir um monte de coisas hoje, eu quero a sua participação. E a gente vai começar falando então da libido, certo? Perfeito. Então, como a gente conversou, a própria Carol falou a importância, né, para a qualidade de vida, o Ministério da Saúde, como considera isso fazendo parte do bem-estar do homem e da mulher. Uhum. E se a gente for olhar esses números, Carol, olha só, 50% das mulheres têm alguma queixa sexual. Tá? 40% tem dificuldade de relacionamento com o parceiro, 13% sofrem prejuízo no trabalho por causa disso e até 6% ficam com a vida social abalada. Olha só. Mas olha que triste, desses 50%, só 15% pedem ajuda ao médico. Então a gente vê que grande parte das mulheres estão sem tratamento. E as que não se tratam, olha só, 64% sentem-se inseguras por esse desconforto em relação à parte sexual, 39% sentem-se menos mulheres e 38% têm baixa autoestima. Então, ou seja, isso causa uma repercussão tanto física quanto psicológica na vida da mulher. E 21, olha só, sentimento de culpa ou vergonha. Vergonha, isso é um absurdo. Eu me sinto culpada porque eu não tenho vontade de ter relação com meu marido. Porque meu marido, eu não sei mais o que dizer pra ele. E Exatamente. E assim, às vezes brincando com algumas colegas da minha idade mesmo. Nossa, eu dou graças a Deus que ele foi viajar. Eu olho para ele e falo, não, mas eu amo ele. Mas como assim? Como assim? Então, assim, as pessoas que estiverem assistindo a gente hoje e que estejam passando por isso, não é para sentir vergonha, não é para ter culpa, porque existem causas sim físicas e emocionais que são tratáveis. E por que não melhorar isso para melhorar a nossa qualidade de vida e bem-estar? Sem dúvida. Vamos colocar, inclusive, olha, próximo slide para vocês. A importância do desejo. Tá, então isso é bem interessante que assim, quando a gente fala, né, entre homens e mulheres, são essas diferenças. Sim, existem medicações, muito mais medicações para homens, mas eles também funcionam de maneira diferente do que a mulher. Esse aqui é um gráfico que mostra o quê, Carol? Ai, que interessante. Quais são as fases, né, antes da relação? Então a primeira coisa que eu tenho que ter, que é o tema da pauta de hoje, é o desejo. Então eu tenho que ter vontade para tudo começar. Depois dessa vontade, tem a excitação. Então eu falo, poxa, legal, eu tenho vontade e agora eu tô no clima. Tem o ápice, que é o orgasmo, e aí a fase de resolução. Nessa linha azul, a gente vê como funcionam os homens. A fase de desejo e excitação é muito rápida. Então, para eles chegarem ao clímax e ao orgasmo, eles funcionam de uma maneira diferente. Enquanto a mulher, essa fase de desejo e excitação, ela é importantíssima. Ela demora, ela faz parte de todo o processo da relação. Então, a gente vai falar muito sobre essas duas fases hoje. Tá. Agora, a gente sabe também que tem algumas causas
para que isso seja um quadro, a gente viu inclusive em números, e também para aquele casamento que não tá tão legal. Certo? Sim. A gente tem, então, eu acho que agora a gente pode colocar a palavra de uma outra pessoa que cabe bem nessa pauta, porque a doutora vai passar o lado médico, a gente vai falar de hormônio, a gente vai falar de algumas coisas aqui para melhorar, óbvio, né, para você ter de volta e entender o que está acontecendo com você, porque melhora uma coisa, melhora tudo. Melhora tudo. Não é só que vai melhorar o sexo, não, vai melhorar tudo. Isso aí é todo saúde. Relacionamento, você Exatamente. como um todo. Você se enxergando, você se olhando, mas a gente vai ouvir também as palavras de uma sexóloga para entender as causas, então, dessa foto aí, ó. Hoje eu não quero, não chega perto de mim. Vamos ver, olha lá. Olá, pessoal aí do Você Bonita. Eu quero muito, primeiro, mandar um grande beijo para todos vocês, em especial a Carol. E com relação ao tema de hoje, que é sobre aí a diminuição da libido, a gente pode falar que, sem dúvida, do ponto de vista físico, nós temos aí a questão hormonal, que eu acredito que o médico vai estar esclarecendo isso melhor, né? Também medicamentos para emagrecer, para depressão, contribuem bastante para isso. Porém, o que a gente vê do ponto de vista psicológico e que acomete as mulheres mais jovens, por exemplo, nós podemos dizer com relação a rotina num relacionamento, que isso atrapalha bastante, o casal acaba se condicionando a se relacionar sempre nos mesmos dias, né? As carícias praticamente nem acontecem, as carícias preliminares, um jogo de sedução importante, né? Que isso faz toda uma diferença para o sexo. Também aquelas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, que hoje a gente vê que tem muito, né? Então a cabeça não está mesmo focada para o sexo de jeito nenhum. Então isso vai atrapalhar sem dúvida a questão do desejo sexual, né? Ou também aquele casal que briga demais, com muitos conflitos conjugais, e aí então guardar mágoas e ressentimentos podem contribuir para que então o desejo sexual também vai lá para o pé. Se você hoje tem uma dificuldade sexual como essa, não fica passando aperto não. Vai procurar ajuda ou do médico ou de um psicólogo especializado na área da sexualidade. Eu tenho certeza que você tem como resolver isso, porque hoje só fica com qualquer tipo de problema sexual quem quer. Bom, é isso. Espero ter passado aí bem rapidinho uma ideia geral. Um grande beijo a todos e até mais. Queridíssima sexóloga Carla Secarello, obrigada, um beijo pra você. Informações importantes, a gente gosta de fazer as pautas também multidisciplinares pra gente ouvir a opinião de outros profissionais. Mas agora a gente vai colocar aqui uma imagem que a gente tem da importância do sexo. Perfeito. Que isso a doutora quer falar e quer falar assim com muita clareza, porque muitas vezes eu acho que as pessoas que estão nessa bola de neve, né, que estão nesse ciclo de não quero, não gosto, não me faz bem, tenho dor, enfim, diversas queixas, não sabem a importância do sexo. Exatamente. Então, é muito comum, às vezes, Carol, lá no consultório, vem uma paciente e ela fala assim, olha, Pri, que eu sempre pergunto, eu acho que assim, tem que partir do paciente perguntar, mas também do profissional questionar isso. E aí, às vezes a paciente fala assim, não, doutora, não tenho, tal, mas tá tudo bem. Ok, lógico que tá tudo bem, mas qual o motivo exatamente? Porque muitas vezes a pessoa, inclusive, tem medo de lidar com isso. Então, eu acho que é muito importante a telespectadora saber quais são os benefícios, não só de prazer, de relacionamento, mas também físicos. Certo. Então, vamos lá. Se a gente for olhar esse gráfico, a gente vê que o sexo está bem aqui no meio e a gente vê que ele reduz o risco de câncer de mama, alivia o estresse e a ansiedade, estimula o nosso sistema imune. Então, ou seja, a gente vai ter menos infecções, menos resfriado, queima calorias, ou seja, previne contra a obesidade, melhora a parte de colesterol, melhora a autoestima. Foi exatamente o que a gente escutou no vídeo. Então, a pessoa se sente bem, ela não sente vergonha, não se sente insegura, que foi aquilo que aqueles números iniciais mostraram pra gente. Melhora a sua intimidade, ela começa a se conhecer melhor, ela não tem medo, alivia a dor, dores em geral, melhora do sono e fortalece a musculatura pélvica. Isso é importantíssimo para as mulheres, principalmente para aquelas que tiveram filhos, que pode ter uma fragilidade dessa musculatura e ter perigo ao longo da vida de incontinência urinária e outras coisas.
Isso é muito legal, além do prazer do ato, com certeza. E não só do ato em si, mas do momento com o seu parceiro, dessa confidencialidade, dessa troca de carinho. Então, assim, não é o ato em si, é o todo, é a cumplicidade entre o casal, tá? Para que parte iremos da nossa conversa? Eu quero ouvir a sua opinião. Manda pra gente, @VocêBonitaTV. Se você não quiser se identificar, quiser colocar outra fotinho, enfim, no seu perfil para poder mandar pergunta, fica à vontade. Sem vergonha, aqui não tem isso. Exatamente. Não é? Sexo não é bom? Sexo não é muito bom? Ótimo. Então todo mundo tem que falar, sexo é muito bom. Então agora você vai aprender tudo para você ter vontade de fazer mais sexo. Exatamente. E vai ser mais feliz. Vamos lá, causas hormonais. Perfeito. Então, antes de a gente começar a falar aqui sobre alimentação, porque muitos dos alimentos, eles interferem com a produção de hormônios. Então, vamos entender exatamente o que acontece com o corpo feminino. Tá. Porque você me falou, nossa, mas tem muita gente jovem se questionando sobre o porquê que ela tem tanta falta de libido. Então, se a gente olhar esse gráfico, olha o que a gente vê, Carol. A partir dos 35 anos de idade, a gente já começa por uma causa fisiológica do nosso envelhecimento, queda de todos os hormônios. Puxa. Estrogênio, progesterona, testosterona e DEA, que eu já vou explicar um pouquinho sobre o que é, e até mesmo de melatonina. Então, quando a gente está entre esses 35 e 50 anos, é uma queda brutal para valores muito menores do que quando a gente tinha 20 anos de idade. Qual é o grande problema disso? Isso interfere. A gente sabe, a gente acabou de escutar a especialista, né, nessa parte, na orientadora sexóloga, orientadora sexual, que tem uma parte psíquica, psicológica, emocional muito importante. Mas a parte de hormônio influencia muito. Porque ele influencia no desejo, ele influencia na vitalidade. Às vezes eu até quero, mas eu quero daqui 1 hora, deixa eu só dormir um pouquinho porque eu tô cansada. Daqui 1 hora eu acordo e eu quero. Vai dar tudo certo. Porque eu tô cansada, porque esses hormônios, além de influenciar na libido, eles também influenciam na nossa disposição, na nossa energia. Então, a gente muitas vezes olhar para isso, se alimentar da maneira correta, não é que eu vou aumentá-los, mas eu posso melhorar sim esses valores e melhorar não só a minha libido, como a minha disposição em geral, de eu ter mais pique, mais energia para as minhas atividades do dia a dia. Legal. Então, vamos falar agora um pouquinho. Então, a gente olhou aqui as causas hormonais, que a partir dos 35 anos caem. E 2 coisas que eu quero falar para as telespectadoras que são 2 pontos marcantes na nossa vida. Nesses 35 anos, isso pode acontecer, que é aquela fase que a gente casou. 2, 3 anos pós-casamento, 5 anos, a gente começa a falar, mas por que está esfriando? Meu parceiro é nota 10. Isso pode sim ser uma causa mais somado ao estresse, outras focos e responsabilidades. E a menopausa, que aí os níveis hormonais vão lá para o chão. Baixo, baixo, baixo. E isso interfere muito na libido. Então, para pacientes jovens, os consensos eles ainda estão sendo formados. Mas para pacientes na menopausa, hoje já tem bem claro, vale a pena fazer um tratamento de reposição, principalmente de hormônios como DEA, que já tem vários estudos, que é um hormônio masculino que é produzido na adrenal, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E alguns estudos mais novos sobre testosterona de uma forma que não tem alteração em colesterol e hepático, que é uma forma que ela é transdérmica, em vez de ser via oral, uma forma segura, exatamente. E bioidênticos? Pode ser sim ou não. Assim, o mais importante, qual é a questão? Acompanhamento médico. E se o paciente tem queixa clínica? Se o paciente está na menopausa, a gente pergunta, tem secura vaginal? Não. Tem diminuição de libido? Não. Para que eu vou tratar? Eu tô ótima, doutora. Tá tudo bem? Então, os consensos deixam bem claros. Pacientes que têm sintomas, ou seja, doutora, eu estou mal, isso não está me fazendo bem, eu sinto falta, eu estou incomodada. Aí sim a gente pode lançar a mão de tratamentos hormonais para essa paciente. Vou aproveitar essa parte dessa tela. No nosso mês, a gente sabe que tem momentos que a mulher tem mais vontade, mais desejo. Qual é o período, então, que a mulher tem naturalmente mais vontade? Vamos pensar. Fisiologicamente, em que momento que a mulher, pela natureza, teria que ter mais vontade? Justamente o momento onde ela está ovulando, que é para a reprodução. Então, a natureza, ela é sábia. Então, o momento pré-ovulatório, e principalmente no meio da gestação, no meio do ciclo, é um momento em que ela aumenta muito a sua libido, ou tem o melhor, e depois dessa fase, teoricamente, pré-TPM, dá uma caída. É a fase que cai. Então, a gente tem essa oscilação normal todo mês. Lógico que algumas mulheres com uma intensidade maior do que a outra. E o que muito acontece é falar, mas doutora, eu uso pílula.
Tem uma perguntinha sobre isso, vamos ver? Vamos, No vamos público, lá. olha lá. Vamos entrar na questão, então, do anticoncepcional. A Márcia, um beijo. Será, então, que o anticoncepcional pode diminuir a libido? E aí, doutora? Não, isso não é que pode, Carol. Isso já está pré-estabelecido, confirmado, Ai, gente. seja por estudo, seja clinicamente, seja com as próprias pacientes. Doutora, eu estou 2 meses sem tomar anticoncepcional, minha vida melhorou. Não é para vocês pararem. Mas o que é muito importante é a paciente se perceber, se olhar, se conhecer. Nossa, eu estou tomando anticoncepcional e agora eu não estou com tanta vontade. Por quê? O anticoncepcional diminui os níveis de testosterona, porque ele diminui a produção de todos os hormônios ovarianos, inclusive da testosterona, que é um hormônio responsável pela libido. Por isso que os homens têm mais desejo, porque eles têm muito mais testosterona. Então, assim, se você for ver os níveis séricos de testosterona, o homem tem 400, 600, 700, a mulher tem 10, 20, 30, eu falo, nossa, como essa testosterona é alta! Meu Deus, 30 fala, uau, grita! Uau, tá você vendo, foi uma meninas, sortuda? como não é tão simples? Não é culpa das Com mulheres. certeza, eles têm uma libido muito maior, têm muito mais massa muscular, eles têm muito mais irritabilidade, impulsividade, todas coisas relacionadas com o hormônio testosterona. Aham. Mas, ao mesmo tempo, a mulher, quando ela toma anticoncepcional, o que já é baixo em relação ao sexo masculino, fica às vezes indetectável. Então, tem anticoncepcionais mais novos, Carol, que os valores ficam 0, negativo, não é dosado no exame laboratorial. Isso quer dizer que ela vai ter falta de libido? Pode ser que tenha gente que esteja indetectável e esteja ótima, porque não é só ela, mas grande parte das pacientes que começam a usar, começam a ter essa queixa de diminuição de libido, tá bom? Vamos colocar outra perguntinha do público, então. Olha só, essa também é bem interessante. Mas a gente vai entender como burlar isso, já que você não vai parar de tomar sua pílula se for uma necessidade. Um beijo pra Sara, obrigada. Bebida alcoólica, aí ela tá falando de impotência, mas a gente tá falando um pouco de disfunção e até de desejo e tal. A bebida alcoólica ajuda ou ela atrapalha? Então, a bebida alcoólica, na verdade, ela causa uma vasodilatação. Então, teoricamente, para o ato sexual, ela pode sim ajudar você. Ela causa uma euforia, ela causa uma estimulação de centros do nosso sistema nervoso central que ativam a nossa vontade, o nosso prazer. Só que depende da dose. Tá. Então, se você tomar uma dose baixa, ela vai dar uma liberadinha e ela vai estimular alguns centros que aumentam essa vontade pelo prazer. Tá. Mas, ao mesmo tempo, se passar do ponto, Aí. dá uma depressão. Então, aí, na verdade, aí não funciona nem a parte realmente do órgão ativo, mas influencia muito mais no sexo masculino do que o feminino. Mas pode dar, assim, uma falta de vontade mesmo. Por quê? Quero dormir. Porque tô cansada. Né? Cansada. Pronto, inibiu demais, tomei um porre. Você não vai fazer nada. Tá. Então, assim, um pouquinho, numa dose saudável, sim, pode ajudar. É melhor, inclusive, prazer, orgasmo? Ou não tem relação? Então, esse é até um outro assunto, Carol, porque assim, é super complexo quando a gente vai falar dessa parte de clímax e de orgasmo, como atingir esse máximo. Então, assim, tem outras coisas que dependem da anatomia, da liberação de hormônios. Pode ajudar, porque já liberou alguns hormônios do prazer? Pode. Tá. Mas é que tem tantos outros fatores relacionados, principalmente anatômicos e físicos, que pode ser que a pessoa tome e não consiga mesmo assim. Então vai Olha que depender interessante essa demais, parte anatômica, né? também. É muito A importante. gente não tem nem ideia, né? Por mais que a gente fale, vocês médicos venham ao programa e falam, se conheça, se toque, se entenda. Mas é difícil, não é fácil, é uma coisa complicada. Até porque os estudos também são muito recentes, Carol. Porque até então, isso não era falado. Como é que eu ia fazer um estudo científico sobre isso? A mulher perguntar se ela tem prazer ou não, ela ficava vermelha, ruborizada e não falava nada como médica. Então, tudo isso também é um assunto novo para nós médicos, novo quer dizer 20, 30 anos, e cada vez a gente está conhecendo mais. Mas então a gente conversou sobre a questão hormonal e aí eu acho que é interessante a gente falar sobre os alimentos que podem melhorar isso justamente porque mudam a produção de hormônios ou dão esse vigor que a gente está conversando. Vamos colocar uma perguntinha de alguém que mandou de casa, que a gente já vai falar aqui dos tratamentos, das possibilidades, quando a gente está fazendo, falando de disfunção sexual. Vamos lá, o povo pergunta, olha lá. Olá, doutora. Nós sabemos que para o homem já existe um remédio que aumenta o apetite sexual. E para a mulher, existe algum remédio que aumenta a libido feminina? Ai, que legal. Um beijo pra você. Não, é que a Cláudia é muito engraçada. Ela não é de casa a pergunta. Não, eu entendi. Eu quis falar o povo de casa, os telespectadores. Tipo. Ok. Agora sim, Dani. Seguinte, pergunta legal, hein? Perfeito. Essa é boa. Então vamos passar um vídeo, Carol,
que na verdade explica uma nova medicação, que já foi aprovada inclusive fora do Brasil, que é discutível realmente os resultados, a eficácia, mas que já está mostrando que a indústria farmacêutica como um todo vem se preocupando com esse assunto no público feminino e desenvolvendo novas medicações. Que legal. Vamos mostrar um pouquinho o vídeo. Olha lá. Não está no ponto ainda? Não tem problema. Vamos fazer. Quer passar daqui a pouco, Cláudia? Elas estão colocando no ponto. Tá bom. Básico, travadinha. Vamos então aproveitar e falar dessa parte hormonal, que é tão polêmico, doutora. O DHEA é um assunto que as pessoas perguntam aqui, as meninas que muitas vezes têm possibilidade de viajar e veem que é vendido fora e só aqui no Brasil não é aprovado. Nós não vamos entender o porquê, nem vamos discutir isso. Mas, de fato, suplementar pode ser muito positivo? Sim, então assim, os primeiros estudos com... O que é o DHEA? Então vamos entender um pouquinho isso. O DHEA, na verdade, ele é um hormônio que ele é produzido pela nossa suprarrenal, que é uma glândula em cima do rim. E ele tem efeitos masculinos. Ele tem um efeito masculino menor do que a testosterona. Então ele é um hormônio masculino fraco. Ele não vai causar acne, aumento de pelo, massa muscular, ele tem um efeito sutil, mas que é justamente isso que a gente precisa na fase da menopausa ou quando a gente tem essa questão da diminuição de libido. Então, o DHEA, ele é uma medicação que tem vários estudos que começaram a ser feitos em pacientes que não tinham adrenal. Então, por exemplo, eles tinham uma insuficiência adrenal. Quando a gente repunha esse hormônio, eles melhoravam muito a qualidade de vida. E não era só libido, era qualidade de vida, massa muscular, bem-estar, tal. E aí começaram a perceber que as pacientes na menopausa, por aquele gráfico, também tinha uma diminuição desse hormônio. E aí os estudos começaram a ser feitos nessa população, mostrando sim que tem benefícios e é seguro. Então são estudos científicos, validados, publicados em revistas de trabalho científico, mostrando que é possível ser feito e deve ser usado em pacientes sintomáticas. Então, em população mais jovem, que é essa que a gente está falando, ainda não tem tantos estudos. Mas provavelmente, se a gente for puxar, né, qual que seria a diferença de uma mulher jovem e de uma mulher na fase da menopausa? Existe sim uma diferença de quantidade, mas a partir dos 35 anos a gente já começa a perceber uma queda. Então, hoje, em pacientes que têm uma queixa de diminuição da libido, seja porque usa anticoncepcional, seja porque tem essa queixa, é dela, ou está na menopausa, uma das possibilidades sim é o uso de DHEA. E mais recentemente, uma das coisas que a gente tem usado muito, a gente ainda não tem medicação disponível também no Brasil, então isso ainda a gente precisa mandar manipular quando necessário, é a testosterona micronizada. Então isso é muito... né? Esse daqui, esse potinho. Até vou mostrar para vocês. Na verdade, ele é um potinho que quando você faz assim, ele sai uma quantidadezinha, você passa, não na mão, lógico, você vai passar na região interna da coxa. E para quem que a gente direciona? Justamente para essas pacientes. Puxa, doutora, eu quero ganhar massa muscular, vou começar a usar isso. Não. Não funciona. Por quê? Porque ela não tem potência para isso. É uma dose muito pequena. Para ser segura, é uma dose pequena. É uma dose pequena. Não altera colesterol, não vai aumentar acne, não vai aumentar pelo, não vai fazer nada, porque é uma dose pequena. Para quê? Melhorar quadro clínico, bem-estar e libido. É para isso que hoje a gente usa e direciona esse tipo de medicação. Essa é a diferença, então, de uma testosterona segura para, de repente, um anabolizante. Então, exatamente. O anabolizante, ele não é assim. Ele não é creme, ele não tem essa dose, ele é intramuscular. Ele tem outras indicações, até, por exemplo, em homens com valores baixos, porque tem um problema testicular, na andropausa, com acompanhamento médico. Pode ser usado? Pode. Em mulheres, proibidíssimo. Por quê? Porque são doses extremamente altas para um organismo que está acostumado com valores baixos. E aí, claro que vai desregular mais ainda, né, gente? Fígado, colesterol, todas as outras alterações. Então, isso é uma microdosagem com um creme específico que tem uma alta absorção para que essa dosagem possa ser absorvida, indicado com acompanhamento médico sempre. Perfeito. Então, o DHEA é um comprimidinho, então ele é por boca. A testosterona, na verdade, ele é hoje indicado em creme. E aí aqui tem uma plaquinha falando sobre a melatonina. Por quê? Hoje já tem vários estudos mostrando que a melatonina ela influencia muito na libido. Por isso que muitas vezes quando a gente não dorme bem, a gente, lógico que vai ficar mais irritado, mais ansioso, mais cansado, mas a gente também tem uma diminuição de libido. Então, dormir bem, então mais uma dica, lógico, entre 6 e 8 horas pelo menos, para que a gente possa não ter essa alteração de libido. Tem inclusive um vídeo da melatonina, tá no ponto da melatonina. Daqui a pouco a gente vai falar do medicamento. Vamos colocar o vídeo da melatonina então, olha lá. Esse, na verdade, é um vídeo que mostra, Carol, a diferença entre o funcionamento do homem e da mulher. Então,
as medicações que estão sendo criadas para fazer o estímulo de libido na mulher, elas não agem no órgão sexual. Elas agem no cérebro. Porque aquela questão do desejo é muito mais importante na mulher. Então, foi criada uma pílula que eles até brincam, chamada de pílula rosa, porque já que o Viagra é a pílula azul do homem, então, que tem uma ação em sistema nervoso central, aumentando a quantidade de hormônios relacionados com o prazer e vontade, como dopamina, noradrenalina. Ela já foi aprovada em 2015 nos Estados Unidos e está em uso e comercializado nos Estados Unidos sob prescrição médica. Quais são os resultados? Muitas mulheres mostram que tem aumento do desejo sexual quando começam a tomar, mas também existe muita variabilidade, provavelmente relacionado que não é só o hormônio. Tem todo um contexto psicológico, cansaço, que também pode influenciar nesses resultados. E até na pegada, vamos falar assim? Exatamente. Do homem, né? Na pegada. Então, assim, mostrando que a pílula que foi feita para o homem, ele tem uma ação local, de ereção. A da mulher, ela tem uma ação em sistema nervoso central para aumentar esse desejo. Essa medicação ainda não foi aprovada no Brasil. Existem algumas importadoras que podem, assim, sobre prescrição médica, lógico. E, assim, tem que ser muito direcionado para quem realmente tem essa queixa de diminuição de libido. Então, essa medicação não são essas, na verdade. É uma medicação específica. Que é a pílula chamada rosa, de pílula exatamente. Mas que eu acho que a gente pode... É o que a gente tem em mãos, então, que é aprovado, que já tem muitos estudos, exatamente. pode ser usado, já que ela ainda E a melatonina, para quem tem alteração de sono, Carol, puxa, não estou conseguindo dormir, também tem diminuição de dormir, ela faz as duas coisas juntas. A melatonina é tudo de bom, vamos muito falar bom, a verdade. Muito bom, a gente vai ter, inclusive, não diria um debate, mas uma discussão sobre essa liberação, agora como que está sendo aqui no Brasil. Exatamente. Que há pouco tempo, né, foi dito e foi liberado, mas de uma maneira ainda, que é um laboratório, né? Exatamente. Vamos entender, semana que vem já, né, Glaucia? Sexta-feira da semana que vem. E aí a gente vai falar mais da melatonina. Mas melatonina é tudo de bom. Eu acho que esses destaques que você mostrou pra gente hoje são fundamentais, importantíssimos. Tenho certeza que as meninas entenderam. Pergunte para o seu médico, use essas informações, não para sair, vou mandar comprar, não sei quem vai viajar, vou pedir para trazer. Não. Gente, não sempre toma sobre sem prescrição saber. médica. Porque se você não tem acompanhamento com o médico, o resultado não é aquele que você quer, é o que você inventou na sua cabeça. Exatamente. E cada pessoa é uma pessoa e precisa de uma coisa, Carol. E dose, cada um. Exatamente. Vamos falar dos aparelhos e depois a gente dá uma pincelada nos alimentos. Perfeito. O que é isso, doutora? Eu sei que é a coisa mais curiosa. Vamos finalmente para isso. Exatamente. A Carol acabou de falar, cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que vai precisar de hormônio e tem gente que muitas vezes tem uma diminuição de vontade ou porque tem dor na relação ou porque não tem essa percepção e esse estímulo dessa musculatura da região vaginal e do assoalho pélvico. Então, hoje, é muito recomendado para pacientes que têm diminuição de libido ou já foram gestantes, fizeram uma cesárea ou principalmente parto normal, um trabalho em assoalho pélvico. O que é esse aparelho, Carol? Na verdade, isso aqui é um biofeedback. Exatamente. O que ele vai fazer? Na verdade, a gente consegue ver, a gente insufla e a gente consegue fazer uma pressão. O aparelhinho, ele vai medir se tem uma contração excessiva ou um relaxamento excessivo dessa musculatura. Tipo flacidez? Exatamente. Por isso que muitas vezes algumas mulheres têm dor, porque ela tem uma contração excessiva. Não porque ela quer, mas porque é fisiológico, está contraído. E muitas mulheres não sentem prazer porque às vezes está muito relaxado e ela não tem esse estímulo. Então, esse primeiro aparelhinho, que a gente chama de biofeedback, ele consegue ver o que aquela paciente precisa. Então, ele consegue ver como está a musculatura do assoalho pélvico. Legal. Baseado nesse resultado, existem diversos tipos de tratamento. Desde um tratamento de eletroestimulação, que na verdade isso é feito com fisioterapia e uma fisioterapeuta que seja especialista. Então, só falando daquele vídeo da psicóloga, que ele fala do acompanhamento multidisciplinar. É essencial. Tem que ter uma ginecologista, tem que ter uma psicóloga, tem que ter uma endócrino e uma físio, porque muitas vezes isso, inclusive, é o mais importante, Carol. Tá? Então, através desses sensores, existe um estímulo dessa musculatura ou para relaxar, dependendo da frequência, ou para contrair e ficar melhor pós-parto e em outras situações. Tá? E tudo bem, Pri, aí eu fiz 10, 15 sessões de fisioterapia e existe uma orientação, que são os cones vaginais, que se você pegar, Carol, eles têm pezinhos diferentes. Então, esse tem um pezinho, esse é muito mais pesado. O que são esses cones? Tem até uma foto aqui, perfeito. Aqui a gente consegue ver
O cone, ele a fisioterapeuta, junto com o paciente, vai inserir isso com diferentes pesos e ver o que aquela paciente consegue segurar ou não. Puxa, não, esse daqui é muito pesado, escapa. Ou seja, ela não está conseguindo contrair direito. É um exercício Exato. pro músculo da região íntima. É isso. Perfeito. Uma musculação. Exatamente, é uma musculação para Isso manter é muito interessante, isso gente. muito forte. E aí vai uma dica para todas, mães ou não mães. A gente acabou de ver que a gente envelhece, que os hormônios caem, esses hormônios fazem parte de deixar essa musculatura do assoalho pélvico mais forte. Envelhecemos, músculo mais fraco, ficamos grávidas ou não, a gente vai viver até os 70, 80 anos. A gente estava brincando aqui antes, eu quero chegar aos 80 jogando basquete no clube, feliz. Tanto relacionado à questão sexo, né? Aí eu já não sei, cara. Olha, não é. Até os 80 não sei. Mas tanto dessa parte de incontinência urinária, quanto de envelhecer, digamos, não sei se aos 80, mas aos 60, 70 a gente está bem, Carol. Então, a gente está fisicamente bem com as medicações e com os tratamentos da medicina atual. Isso faz parte da nossa vida. Então, esses exercícios com cones ou eletroestimulação é muito interessante. Então, é uma coisa que a gente recomenda muito para as mulheres a partir dos 35, 40 anos. Principalmente as mães. Musculação vaginal. Exatamente. Achei interessantíssimo. Agora, pra gente fechar, felizmente já tô no... Né? Tá bom. Vamos dar uma pincelada. Tudo que tá aqui vai melhorar essa condição feminina? Então, todos esses alimentos, a gente, assim, será que esses alimentos funcionam mesmo, Carol? Quanto que é especulação ou não é? Todos eles participam da produção de hormônios e dão muita energia. Então, por exemplo, a gente vai ter na pimenta piperina e capsaicate que dão energia, que estimulam a produção hormonal. A parte de vitaminas B5 e B6 do ovo, banana e abacate que tem uma quantidade grande de ácido fólico e que estimula a produção de hormônios masculinos. O chocolate que tem alcaloides que dão essa energia e também estimulam essa parte de libido. E aspargo e as oleaginosas que são nozes e castanhas que também aumentam a quantidade de arginina. Então, é lógico, eu preciso comer isso para ter? Não. Mas uma ingesta regular desses alimentos que participam da produção hormonal são interessantes para ajudar no estímulo da libido ao longo do tempo. Vocês viram, meninos? Se não tiver na compra do supermercado, vocês dão um toque lá para as esposas? Para as esposas? Como é que eles chamam? Como você chama, mãe? As patroas? A patroa, as patroas. Isso aqui tem que estar na lista do supermercado. Com grande frequência, Carol. Né? Olha, primeiro eu quero dar os parabéns para você, claro, para a Fuse, que pauta muito legal, com começo, meio e fim. E dizer, o mais importante, de verdade, a nossa vontade aqui do Você Bonita, estando aqui representando essa equipe, é que quanto mais... Eu brinco, eu tenho uma brincadeira que eu falo para todo mundo, eu falo assim, ai gente, por mais testosterona e menos depressão. É uma frase minha, eu tenho dito isso muito. Por mais testosterona e menos depressão. Quanto mais bem informada você tiver a respeito disso, você vai poder conversar com o seu marido. Então assim, você está num momento ali que você sabe que é o do hormônio que não está legal, você vai falar... Deixa eu te explicar hoje o que está acontecendo. Então, não vai virar um transtorno, uma briga, a vergonha que você colocou no início. Vai virar uma aproximação, vai virar um lance que una mais o casal e que ele vai saber respeitar e entender. Que ele pode ir no médico com você, entender qual é o seu período, de repente colocar o que falta com a orientação médica. Isso muda a vida. Ajuda. Gente, isso muda a vida. Não ter vergonha, pedir uma orientação médica para que ele possa, seja por alimentação, medicações ou exercícios, ajudar naquilo que está incomodando você. É isso. Então, seguinte, vou passar o contato da doutora agradecendo. Isso aqui é mais... Pensa só, o dia seguinte, depois de uma noite com sexo não é melhor? Então, eu acho que isso já vai fazer muita movimentação para que você busque ajuda se não está acontecendo. Então, vamos lá. Doutora Ana Priscila Sogno, endocrinologista. Eu vou passar um agradecimento do Centro Terapêutico. É isso mesmo? Actalive. @acta com KAKTALIV. Tem um telefone do centro que é o 5583-1576, 5583-1576. Você se divulga nas redes sociais, doutora? Sim, acho que é @actalive também. Tudo @actalive. Você já encontra, então. Quem quiser tirar mais dúvidas, você é sempre muito clara, muito didática. Muito obrigada, Carol. Uma simpatia. Obrigada, viu? Obrigada. Parabéns. Linda pauta e até a próxima.